Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações dubladas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 211º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 211, eu não poderia estar mais feliz e nem mais emocionado, porque vamos fazer mais uma das nossas queridas entrevistas com dubladores. E o dublador em questão não é apenas um dublador, ele também é ator, diretor de dublagem e uma das vozes mais queridas da história da dublagem brasileira, que é ninguém mais, ninguém menos do que aquele senhor que é viscoso, mas gostoso, Mauro Ramos. Saudações, Mauro. Saudações. Eu sou saudações, sempre me lembra. Vida longa à próstata. A próstata, né? Vida longa a sua vida próstata. Vida longa à próstata. É porque eu tô com 63, então, meu filho. Eu tenho rapaz, que salvar a próstata. Com certeza. Então tá, voltaremos daqui a pouquinho com esta maravilhosa entrevista com o Mauro Ramos, depois dos recadinhos. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, beleza? Lembrando que, por conta da mudança que houve do site do Paranerdia e que vai ocorrer mais uma dentro em breve, o feed do Paranerdia está no endereço que eu vou te passar agora. Ele vai estar no post https://archive.org /download /feed Paranerdia, tudo junto, /feed.xml, beleza? Se quiser mandar um e-mail, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br, que tá sossegado. Aqui o endereço do Twitter, porque X é meu ovo, e a gente vai estar o endereço para você de twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, eu tinha passado no recado anterior, que era com o Profiles Caramba 4. Então o endereço, conforme a verificação que o Nerdmaster conseguiu junto ao Blue Sky, é https://bsky.app/profile/paranerdia.com.br ou dentro da rede apenas para @paranerdia.com.br. É bem simples. O restante continua a mesma coisa. No Facebook, facebook.com/paranerdia, LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia, o DeviantArt do Nerdmaster, o nerdmaster.deviantart.com, o YouTube do Paranerdia, youtube.com/paranerdia. Sim, é desse jeito, ok? Vocês podem achar o Paranerdia no Spotify, que ele utiliza o feed, né? E se vocês quiserem participar do hub multicultural do Paranerdia no Telegram, basta ir no endereço t.me/paranerdia. Lembrando que você ainda pode ser um mecenas do Paranerdia, beleza? É só vocês darem um pulo ou no PicPay, em picpay.me/paranerdia, no Apoia-se, apoia.se/paranerdia, ou fazendo uma contribuição qualquer junto ao Pix, cuja chave é o nosso e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br. Não perca o episódio que tá
sensacional. Eu sou seu pai. Estamos de volta. Então tá, Mauro Ramos. Vou te contar só uma coisa. Você é com certeza uma das vozes que eu mais reconheço facilmente num personagem na dublagem, cara. Que interessante. Não sei se isso pode merecer ou desmerecer da sua parte, mas é tu e o Guilherme Briggs, o Drummond e o Mário Jorge, cara. São 4 que eu ouvi, cara, é ele. Tá, são esses aí. Ok. Que bom. Infelizmente não temos mais Drummond nas nossas vidas, né? Mas agora Mas então. O Briggs imita bem ele. Então o Briggs não. O Briggs faz um Drummond e faz um Monjardim também, que é uma delícia. Nossa, ele faz O Monjardim ele precisa praticar um pouco mais, mas o Drummond está fazendo muito bem. Ele faz também um bom Garcia Júnior. Não sei se você já viu ele fazendo Garcia eu já vi ele fazendo Garcia Júnior. Eu acho que o que ele faz do Garcia Júnior, o que é engraçado é o que ele assimila. Ele não é igual ao Garcia, mas o que ele assimila do Garcia é que é engraçado. Porque o Garcia Júnior do Briggs é o Kronk, né? Exatamente. Da nova onda do Imperador. Bom, então vamos lá. Vamos começar com aquela perguntinha de praxe que você só deve ter ouvido umas 50 mil vezes em entrevistas, né? Não dei. Como é que começou? Mas não dei. Te garanto que em todas eles já devem ter feito essa pergunta. Como é que você começou nesta área? E vamos nós voltando ao passado. Lá estava eu trabalhando na Rádio Tupi, Rio de Janeiro, Super Rádio Tupi, ou atualmente a família Tupi, e estava trabalhando num programa como radioator, não só da emissora, mas também de um dos programas da emissora, que é ainda ao vivo. Eu acho que é o programa com maior vida radiofônica do Brasil. Foi em 63 ou 64 que ele começou, chamado Patrulha da Cidade. Porra, Patrulha da Cidade isso aí é referência de velho. Eu trabalhei e fui redator na Patrulha da Cidade na década de 80 e um pouco da década de 90. Pô, bacana. E enquanto eu trabalhava lá, um dos nossos colegas, na ocasião, ele estava com férias acumuladas, o Departamento de Recursos Humanos disse que tinha que tirar férias de qualquer maneira, senão a emissora ia ganhar uma multa gigantesca, então ele resolveu, vamos sair, mas tinha que entrar alguém no lugar dele. Uhum. E nenhum dos radioatores fixos da Tupi estava à disposição todos os dias naquele horário. E aí a nossa querida, saudosa Cordélia Santos, que era radioatriz, era móveis utensílios da Tupi. Móveis utensílios da Tupi é ótima. Parte do patrimônio. Faz parte fixo, do patrimônio, do patrimônio físico e também artístico da emissora. Ela chamou um colega dela de muitos anos, um grande colega dela de muitos anos, que era o Mário Monjardim Filho. O Monja. Cara, eu conheci pessoalmente o Monja, cara. O Monja é uma figura. Hoje eu estive com o Manolo Rey gravando, e ele, aqui na Dubla Vida, em São Paulo, e a gente lembrou toda uma frase que ele utilizava sempre, né? E a gente falou junto, uma frase que ele utilizava sempre quando entregava
o voucher de que você havia trabalhado, né? E aí eu saí dali e fiquei muito emocionado, porque eu sou uma das pessoas que fui aluno e fui empurrado para a dublagem, no bom sentido, é verdade, pelo Monjardim. É que eu não sei, meu Monjardim filho. foi um grande pai. Meu filho, eu não sei se você sabe, mas é que eu não sou um galo. Eu não sou galo, eu não sou cachorro, eu sou um galo. Ele foi tão gentil e generoso que muitas vezes eu fiz coisas que ele fazia. Entendeu? Aliás, eu sou o regra 3 da dublagem, né? Quando não pode, na maior parte das vezes, o pessoal falava assim, não posso, que eu estou fazendo um programa, estou gravando, não posso, que eu estou fazendo teatro, não sei onde. Chama o Mauro. Entendeu? Então eu ia lá, eu já fiz aquele... Oh, meu Deus, a velhice. E depois da Covid, então, foi um horror. A memória está uma merda. Não sei o que acontece com os neurônios. Ele fez o Jovem Frankenstein. Jovem Frankenstein, sim. Gene Wilder. Gene Wilder, que é o Dr. Frankenstein. O Gene Wilder, num filme romântico, As Coisas, não sei o que, do Amor, foi feito na VTI, a dublagem foi feita lá e o Monjardim não podia gravar lá. E aí ele falou, não, chama o Mauro faz. E eu gravei para ele. Inclusive gravei com a direção na Herbert, com direção da Mônica Rossi, um filme também interpretando o Gene Wilder, onde ele fazia um rabino no Velho Oeste. É muito interessante isso, né? O Elcio Romar não podia, porque estava no Nordeste fazendo peça de teatro, e aí ele me sugeriu para fazer aquele que ele costuma fazer, aquele comediante. E tá fogo hoje, hein? Memória tá péssima. Mas é aquele que é cineasta. Mel Brooks? Não, outro. Mel Brooks eu fiz uma das dublagens do Blade Slaver, que é aquela sátira que ele fez do Faroeste. Aí ele era o governador, isso, e aí ele era o governador e eu fui chamado para fazer ele ali. Mas, eu fiz de outras pessoas e tal. Bom, agora voltando à sua pergunta. Aí a Cordélia chamou o Monjardim, que era diretor na Herbert Richards, largava o estúdio uns meia hora antes de chegar a hora do almoço lá, que era meio-dia, e ia correndo para a emissora da Tupi, que o programa da Tupi começava ao meio-dia. E aí ele ficava lá fazendo, quando terminava o programa, ele tinha deixado, tanto na última meia hora antes do almoço, como na primeira meia hora depois do almoço, alguém o substituindo lá, para dar tempo dele voltar para Herbert. E aí, sem eu saber, a Cordélia me indicou para o Monja, dizendo que eu fazia vários tipos e tal, e que eu estava com criança pequena na época, e que eu precisava, se podia dar uma força. Eu fui 3 vezes lá quando ele me chamou. E na terceira eu fiz um teste num desenho animado. Ele acabou o teste, ele me pediu para segui-lo. Nós fomos até a sala do superintendente da Herbert Richards na época, que era o Ronaldo Richards, o filho mais velho do Herbert. E aí ele falou, pode contratar o menino, que o menino é bom. E eu achei uma coisa que... E aí estou aí na dublagem desde o dia 15 de março de 1989. Olha só. Uma coisa que é engraçado é a galera ouvir o nome Herbert Richards, né, como a maior empresa de dublagem do Brasil de todos os tempos, com certeza absoluta. E pouca gente se dá conta que o Herbert existia. Existia um Herbert. O Herbert existia. O Herbert, ele foi um grande produtor cinematográfico nos anos 50 e 60.
Produziu muitos filmes chanchadas, com Ronald Golias, Anquito, né? E Grande Otelo e outros que tais. Tinha um também, daqui a pouco eu lembro, em que Costinha também fazia coisas com ele, Zé Trindade também fazia coisas com ele e tal. E ele, então, teve uma oportunidade de ouro. Ele era muito amigo do pessoal da TV Globo, direção da TV Globo. E aí ele, modestamente, começando no final dos anos 60 a fazer dublagens, o pessoal da Globo investiu nele, né? E aí ele entrou com o pé na porta do meio da dublagem, e ele começou a contratar e chegou a ter lá mais de 600 atores e atrizes para trabalhar. Só. Pouca coisa. Pouca quase nada, né? É. Bom, na dublagem, você tem algum personagem que é o seu xodozinho do coração? Cara, não dá para falar de dublagem sem falar do personagem X? Eu tenho vários, porque eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito do que eu faço. Eu sou de uma geração que é uma geração que curtia muito a dublagem. Foi a primeira geração da chamada babá eletrônica, a televisão. E a gente assistia muito filme, animação, série, tudo dublado, entendeu? Tanto que naquela época, anos 60 e início de 70, a principal era a AIC, São Paulo. Sim. Né? Então, a gente via muito produto dublado por lá. Não tem, eu gosto muito, mas tem alguns que me geram bastante simpatia. Primeiro, Pumba. Que foi o primeiro teste que eu fiz para um desenho da Disney, que graças a Deus ganhei, e faço até hoje, até eles resolverem que eu não devo fazer, né? E gosto muito do Sully, de Monstros S.A. Porra, o Sully é bom também, é bom demais, cara. O Sully é aquele cara que você quer dar um abraço, cara. E tem alguns outros, né? Por exemplo, eu acho o Capitão Barbossa do Piratas do Caribe um trabalho olha só. que eu tenho um maior orgulho. Obrigado. O Jeffrey Rush é um monstro, cara. Monstro, cara. Agora você... Não quero desmerecer o Jeffrey Rush, não, porque ele é um puta de um ator, mas o teu Barbossa, cara, era muito mais sacana do que o Jeffrey Rush, cara. É mesmo? Você acha? Porra, o cara, quando tu chega, tu fala, sabe qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu estiver vivo? Vou comer um alqueire de maçãs. Cara, aquilo ali é pra cair na gargalhada, cara. Tô louco. Bom, eu tenho muito orgulho desse trabalho, como tenho muito orgulho do primeiro trabalho que eu fiz dele, quando ele interpretava o pianista David Helfgott, que foi Shine. Que foi um dos trabalhos, se não o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? E tenho muito orgulho de ter feito. O Jeffrey Rush chega a ser teu boneco, não, né? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Hoje em dia não tem mais boneco. Não tem mais boneco. É o que o cliente quer. Se o cliente... Eu faço, por exemplo, bastante Gary Oldman para Netflix. Mas a Netflix também já chamou o Marcos Simões para fazer, já chamou outras pessoas. Entendeu? Então, boneco não existe. Isso de dizer que eu sou o cara... Não existe. O dono da bola é a distribuidora. A distribuidora forma o time com quem ela quer jogar. É o dono da bola. Pronto, acabou. Tu fazendo Gary Oldman nos filmes do Batman, né, com o comissário Gordon, ficou também sensacional, cara. Muito bom. Eu fiz ele em bastante filme. Eu fiz ele em Força Aérea 1. Sim. Que foi a primeira vez que eu fiz ele. Adorei fazer. Letra Escarlate. E tem uma dele
que eu tenho muito orgulho de ter feito é onde ele interpretou o Winston Churchill. Sim, eu vi esse filme. Eu me dediquei bastante naquela dublagem. Não que eu não me dedique normalmente, mas eu fiquei fascinado, né? Por fazer aquela dublagem. Então... Eu acho que eu tenho até esse filme aqui, acho que era Peso de uma Nação ou alguma coisa assim. assim. Um negócio assim. É um negócio assim, cara. Eu adoro esse filme também. E ele... Gary Oldman é um dos atores que eu mais gosto de fazer também, porque é um excelente ator. Infelizmente, em outros filmes dele que eu gosto, eu não fiz, mas ele não me pertence, ele é ele. Né? Ok, eu sou apenas a eu vou voz só perguntar uma coisa sobre o Gary Oldman. Você gosta de fazer ele, mesmo quando ele sai gritando que nem uma puta louca, de vez em quando, nos filmes dele? Gosto porque é desafiador, sempre. Como, por exemplo... Não gasta o gogó de tanto gritar, não? A gente gasta o gogó, pô. Onde eu mais gastei gogó foi naquele Ratinho Encrenqueiro. Porra, aquele do Ratinho Encrenqueiro é bom. Porque aquilo ali a gente estava gritando mesmo, companheiro. O representante lá da distribuidora, o americano, ele foi assistir a gravação e, cara, a gente tinha que gritar. Não tinha esse negócio de... grita mais baixo, como tem um pessoal que é. Grita mais baixo é ótimo. Baixo não existe, né? Grita mais baixo, quer dizer, fala então, né? Exato. Grita mais baixo. Então, eu não tenho problema com relação a isso. Eu acho que o ator ele tem que se entregar ao trabalho que ele está fazendo, à interpretação dele. Se isso está pedindo, vamos lá, meu companheiro. Vamos lá, vamos nos dedicar. A gente Falando em pessoas admiráveis, né? Na dublagem, você já destrinchou aqui todo o seu amor pelo Monja, né? O Monja é sensacional. Claro. Tem mais algum dublador que você se inspire ou que você admire? Olha, eu sou muito grato na dublagem a todos os colegas que me ajudaram, sendo diretores ou não, colegas de bancada, companheiros e tal, que me ensinaram muito e me agraciaram muito com várias oportunidades boas. O Drummond foi uma pessoa muito paternal como companheiro, me ajudou bastante. O Márcio Seixas, durante uma época, foi também um grande auxílio. Francisco José, que era diretor da Herbert Richards, ele foi a pessoa que primeiro confiou no meu trabalho depois do Monjardim e foi o meu primeiro fix de desenho animado para televisão. Foi ele que deu. E Ângela Bonatti, e todo mundo. Júlio Chaves, eu tenho admiração enorme por ele, que é o homem das inflexões inusitadas, né? Ele era fantástico fazendo determinadas interpretações em que você não esperava aquela inflexão. Você ensaiava com ele, ele fazia de uma forma. Aí, quando ele gravava, fazia de uma outra surpreendente. Se você não tivesse habituado, você ficava vendido, né? Ele era fantástico. E ele tinha uma postura profissional que é a minha postura. Eu sou um operário da dublagem. Sou um ator e me valorizo como um ator trabalhando em dublagem, mas eu sou um operário da minha arte. No teatro, eu sou um operário da minha arte. Na televisão, eu sou um operário da minha arte. E eu não sou uma pessoa que estimula essa questão de glamorização da profissão, no sentido de que o ator ele não tem hora para dormir, ele não tem hora para acordar, ele vive numa profissão que não tem nenhuma obrigação. Bicho, que ele se diverte, todo mundo se diverte quando ele gosta da profissão que faz. Um médico que opera as pessoas, ele se diverte também, ele se sente bem fazendo aquilo. Então, eu não me sinto culpado por me sentir bem por gostar da minha profissão. Mas Maravilha. Tudo isso é uma visão com que eu dividi com
o Júlio Chaves. Tem outras pessoas, Mário Jorge Andrade, que durante um grande período da minha vida, ele confiou no meu trabalho e chegamos a ser conhecidos dentro da TV Globo, na pós-produção da TV Globo, como os 4 M's, né? Mário Jorge, Mônica Rossi, Márcio Simões e Mauro Ramos. Então, que grupinho de gente desqualificada. E aí qualquer coisa, BBB e outros programas, a gente era chamado para fazer. Você chegou a fazer você chegou a fazer TV Colosso, né? Fiz. Quem você fazia na TV Colosso? Eu fiz bastante papéis, mas outro dia um fã me disse 2 coisas. Primeiro que na TV Colosso a minha voz todos os dias abria o programa e fechava o programa. Porque eu fazia o Capachão, né? Que abriu o programa dizendo, sem querer incomodar e já incomodando, bom dia, querido, né? E no final tinha o cozinheiro. O cozinheirinho, tá na hora de matar a fome. Sério, cara, maravilhoso, cara. A gente esperava esse momento pra gente ir almoçar de verdade. Aí, barbudo desse jeito, e eu já velho, você comia, né, depois de ouvir. Olha, rapaz. Mas era... Não. Não estou falando com maldade, eu estou dizendo que, nossa, muita gente chegava para mim e dizia, olha, seu Mauro, é um prazer, a gente ficou sabendo que o senhor fez o cozinheiro da TV Colosso. A minha mãe dizia que eu só comia depois de ouvir o final da TV Colosso, a sua voz. E então foi nesse sentido que eu falei. Muito bom. E tinha o outro cachorro que eu fazia, que era o Borges, o diretor de VT, que era o diretor de dublagem. Cara, não é querer... Não se sinta ofendido, pelo menos, mas o Borges era a tua cara, Mauro. O Borges o Borges foi feito em tua homenagem, cara. Era muito igual você, cara. E tinha outro que era grande, como a Priscila, né? Que era o Nestor, que era o que consertava as coisas, né? Sim, que era um nordestino. Isso, era um nordestino. também. Então, eu trabalhei durante bastante tempo lá. Depois disso, fiz outras coisas para o horário. Acabamos no Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde eu fazia a voz do rinoceronte Quindim e de um dos besouros da Emília. E fazíamos outras coisas. E, paralelo a isso, a gente fazia trabalhos para Cacete Planeta, né? Sim. E nós ficamos bastante conhecidos, inclusive fomos chamados 3 vezes para aparecer, né, num quadro do programa, como dubladores, né, dos 2 policiais, Fucker and Sucker. Fucker and Sucker. Uma dupla de 2 tiras. Isso, exatamente. Então, a gente trabalhou lá e graças à TV Colosso a gente conseguiu fazer outros trabalhos. Trabalhei em Bambu Luar, fazendo o Tilim lá, era um mago, né? Que o pessoal me chamava para fazer a voz e tal. Então foi legal, foi muito bom trabalhar lá. E eu falando dos teus trabalhos de dublagem, o que você preferia trabalhar? Com o que você prefere dublar? Filmes ou animações? Indiferente. Indiferente? Sinceramente, indiferente. São trabalhos de dublagem. Mas, no caso, nos filmes, vamos dizer, não dá um pouquinho mais de trabalho porque tem que ter o labial certinho, bonitinho? Isso é uma coisa que depende também de cada pessoa, né? Eu trato o meu trabalho no filme com a mesma disposição que eu faço em uma animação. Há diferenciações em determinadas coisas, né? A gente pode ter uma
adaptação mais liberta em animações, dependendo do cliente também, né? Uhum. Mas porque tem clientes que não gostam que a gente faça adaptações para o nosso idioma, nossa sociedade e tal, e outros que acham que tem que ser feito e tudo mais. Então, para mim, é a mesma coisa, sem a menor diferença. Tem colegas que preferem dublar filmes, tem colegas que preferem dublar animações, tem colegas que preferem dublar só galãs, né? Mesmo tendo 80 anos, o cara diz, não, está muito velho para eu fazer, entendeu? Quando a voz dele é uma voz que sempre foi uma voz numa faixa de idade em que ele achava que ia ser sempre novo e não é. Porque, na verdade, voz, ela tem uma classificação, no início foi uma classificação que veio do rádio, mas ela tem uma classificação por idade, na minha opinião. Mas você necessariamente não quer dizer que a pessoa que tem aquela voz tem aquela idade da voz dela. Sim. Eu eu trabalhei com muita honra com um colega chamado Carlos Marques, já falecido, e que o Carlos Marques estava com 60 e varal, 70 anos, e você ligava para a casa dele para falar com ele, quando ele atendia, parecia um cara de 30, 35 anos. A voz dele não envelheceu. Olha só, Mauro, só um instantinho, só para você saber, né, a gente está ao vivo no YouTube, e você não adivinha quem é que apareceu agora aqui nos comentários. O Jorge. Não dá para ver. O Jorge. Aquele que você mandou a tradição, sim. Entendeu? Ele está aqui agora, sim. Falando, oi, Jô, tudo bom? Tudo bem, meu. Você não sabe o que é que te espera, filho de uma égua. Tu vai se ferrar bonito nessa edição. Tá? Porque, infelizmente, só vai ter o bruto para trabalhar, tá, seu puto? Você ferrou e não sabe por quê. Mas vamos lá, seguindo. Voltando na história do trabalho das dublagens, o que te, vamos dizer, te dá mais trabalho? O que te exige mais de você? Filmes ou séries? São duas coisas de foco artístico e interpretativo completamente diferentes. Numa série, por exemplo, as 4 temporadas que eu fiz do Lista Negra, da Blacklist, eu tenho bastante orgulho, porque muita gente gostou do que eu fiz, do meu trabalho, fazendo o personagem principal, e que eu vi como identificação para o público brasileiro um certo cinismo que o personagem pedia para ele ser bem compreendido. Sim. Aqui no país, que o próprio ator lá, me parece, segundo as pessoas que gostam do meu trabalho, que o próprio ator lá não fez. Que, ouvindo no original, ele era muito mais sério do que o irônico que eu dava a ele em determinados momentos. Então, depende. Como a gente não leva para casa, sim, isso é importante. Filme, a gente fica sabendo na hora o que vai fazer. Então, a gente precisa desenvolver ao longo do tempo a capacidade de observação mais aguçada de ator e contar com a colaboração do diretor e do tradutor e do técnico de áudio. Mas sempre dá para ficar um caquinho ali e aqui, né, Mauro? Quando é possível. Tem cliente que não gosta e manda tirar, por exemplo. A gente tem que refazer. Tem expressões que a gente não pode utilizar para determinados clientes. Sim. Entendeu? Vou dar um exemplo. Nossa, eu não posso falar em determinados filmes para determinados clientes, porque ele diz que é uma expressão religiosa e eles não querem ter problema, porque vem de nós. Nossa Senhora, entendeu? Entendi. Mas é como lá. Falando nisso, entrando não estão falando de Jesus, né? Entrando na seara das coisas que pode e das coisas que não pode,
Tem um personagem de um desenho que saiu recentemente, não sei se você vai lembrar dele, é o Husker, do Hazbin Hotel, que era o bartender, né? É um barman do hotel. E duas coisas que eu quero colocar aqui por conta do Husker, que eu admiro muito você por isso, primeiro, você é um dos poucos dubladores desse desenho que dubla e canta o mesmo personagem. E a maioria dos outros dubladores ou fazem a parte falada ou fazem cantada. Então tem duas vozes para cada personagem. Você é um dos poucos que é o mesmo ator nas duas partes. Você gosta de cantar nas animações ou você gosta de cantar na dublagem em geral? Você não vê problema nisso? Como é que é você cantando? Não, eu não vejo problema porque eu me acostumei, numa fase da minha juventude, a ganhar um trocado cantando na noite. Eu participei até de um grupo de samba chamado Samba Brincando, nos anos 80, e então eu não tenho problema. É que eu não sou cantor profissional, então eu não canto como, por exemplo, outros colegas, né, que trabalham e fazem canções maravilhosas e têm vozes sensacionais, mas eu me considero um bom ator. E como bom ator, eu finjo que eu canto e todo mundo acredita. Mauro, entendeu? Peraí. Vamos zoeira à parte. Tu canta bem pra cacete, cara. Não, muito obrigado. Não zoa não, cara. Eu tenho uma área de crítica pessoal muito forte vinda do teatro, entendeu? Porque para mim, na minha formação teatral, de ator, você tem que ter sempre autocrítica. Sim. Sabe? Senão você fica cristalizado num tipo de interpretação que te faz fazer sempre a mesma coisa para todas as coisas que você está fazendo. E eu não quero isso. Sim. Isso, para mim, é uma coisa que eu aprendi que está errado. É como, por exemplo, eu fui diretor de dublagem e eu, na época de Rio, continuo a dizer o seguinte: ator tem que ter cultura. Ator tem que ter uma cultura acima da média das pessoas, de um modo geral. Ele trabalha com o universo dos mais variados e ele tem que se informar, ele tem que ler, ele tem que estar estudando sempre. Então, isso para mim, eu falo sinceramente. Eu tenho, todas as vezes em que eu tenho que cantar, eu vou lá e canto, porque é sempre um desafio, e eu, como profissional, como ator, eu adoro o desafio no meu trabalho. Mas, cara, eu fico muito nervoso para cantar. Porque tem outras... Não transparece. Tem outras pessoas... Não transparece. Que cantam pra caraca, bicho. E eu fico, me sentindo um merda diante do produto que eles geram, né? Para te agradar mais, Cláudio Galvão, por exemplo. Olha só. Cláudio Galvão é um dos maiores cantores que eu já vi neste país. Sim. E ele fez trabalhos maravilhosos. Sim. O Márcio Simões é um dos maiores cantores que o país tem. E, sabe, relegar ele a um nicho de dublagem, eu acho que é injusto. É um cara que, você vê a interpretação dele junto com a canção naquele desenho, não só do gênio, que todo mundo vê, né, do Aladdin, mas aquele personagem da Princesa e o Sapo. Sim. Ele faz um vagalume apaixonado. Vagalumezinho caipira. Sim. Exato. Olha o trabalho de ator e olha o trabalho de cantor dele. Ele tem um filme que todo mundo gosta, que virou cult, que é aquela Chapeuzinho Vermelho, em que eu fiz como é que é o nome? O Lobo Mau. E ele faz um bode
que vive isolado numa montanha e que só fala cantando. Cara, essa do bode, cara, esse bode é Aquilo maravilhoso. É sensacional. Então, como é que eu posso me sentir assim? Hã? Quando tem gente como o Cláudio Galvão e o Márcio Simões que cantam desse jeito. Não, cara. o cara, eu tenho um assunto que eu só posso cantar assim. Eu tenho É. um mecanismo, não serve a mim. Cara, é sensacional esse bode, cara. Esse bode é a coisa mais engraçada do filme inteiro, cara. O filme é o Deu a Louca na Chapeuzinho, cara. Eu amo demais. Exatamente. Filme, cara. E o Galvão, então eu fico no meu lugar. e o Galvão cantando é um absurdo também, quando você pega ele no Mulan ele canta bem pra caralho. No Encanto, naquele ele hora canta eu bem me pra encantei caralho. quando a gente gravou o Corcunda de Notre Dame. Sim, Em que ele é o Marcelo Coutinho, que era o diretor artístico de canções na época, ele é maestro, ele botou o Galvão, a parte do Galvão, para eu ouvir uma vez, e eu fiquei assim, né? Caralho, esse cara canta pra caramba. Jesus do céu. Sim, que ele era o Clopan, né? Que era o narrador que estava contando a história, tal coisa muito bom. E o senhor de Gárgula não estava mal, não, tá? O senhor de Hugo, o Gárgula, estava muito bom, tá? Sim. Eu tenho vários comentários, inclusive. Eu tenho vários comentários, inclusive, aqui no YouTube agora, ó. Humildes, pois já fez ótimas dublagens com música. Ele manda muito bem com a dublagem cantada, é sensacional. Então, só não fica se autodepreciando, não, tá, seu Mauro? Não me deprecio. Eu simplesmente não me exalto além da conta. Tá certo. Entendeu? Voltando Porque na história. É uma coisa que eu não consigo admitir o ator. Já começa sendo ator, mas o dublador se achando mais importante do que o trabalho que ele faz. Sim, sem dúvida. Sabe? Não faz sentido. A gente é a última instância da indústria cinematográfica no mundo inteiro, isso em qualquer país, em qualquer idioma. A gente é a última instância, é aquela que proporciona ao consumidor daquele país para ele ter um acesso mais rápido ao produto que é produzido fora do idioma dele. Então, a gente é uma sombra. Sabe aquele teatro de sombra japonês? Sim. E chinês? É assim, a gente a voz da gente é a sombra dentro da obra. Muitas vezes, muitos atores enfiam cacos onde não cabe o caco, gratuitamente, porque eles acham que a genialidade dele de criar caco é mais importante do que a obra que ele está dublando. Sim. E a gente tem que respeitar a obra de qualquer lugar do mundo. A gente faz adaptação quando faz alguma coisa engraçada, uma expressão ou uma palavra, quando cabe para o entendimento da obra. A gente tem que somar a obra. A gente não tem que ultrapassar a obra. A obra é mais importante do que todo mundo aqui dublando. Entende? Sim. O que eu gostaria que o público visse é assim, o trabalho da profissional, da atriz, do ator, não a personagem. Tem gente que é adorado, entendeu? E não tem muita experiência ainda como dublador, mas isso não quer dizer nada. Só por quê? Porque a personagem que ela faz, entendeu? Ela pode fazer uma merda, mas a personagem é adorada. E aí todo mundo adora o dublador ou a dubladora. Ver o que eu gostaria de formar público, assim como se forma público para teatro, para cinema, entendeu? Formar público para analisar a dublagem brasileira, entendeu? Se a gente conseguir que chegue lá na frente, o Congresso defina o nosso trabalho como uma coisa para se preservar culturalmente, a gente vai estar bem pra caramba. Sim. Entendeu? Porque aí vai ver reconhecido o nosso trabalho. Não é a obra que está ali, não é o personagem. É o trabalho da gente, o trabalho de ator para ajudar a vender uma obra cinematográfica.
Sim. Desculpa, eu falei Olha demais. só, Ele- voltando a... Nossa, como eu tô triste de ouvir você falando sobre dublagem. Não era nem por isso que eu tava aqui, né? Agora, olha só, voltando naquele Husker que eu falei agora há pouco do Rasbin Hotel, acontece uma coisa no Rasbin Hotel que está acontecendo, inclusive, já com alguma frequência na dublagem brasileira, que é a volta dos palavrões, coisa que até, sei lá, eu sou da década de 70, eu nasci em 73, então eu vivi os 70, os 80, os 90. E era um troço de desgraçado em vez de filho da puta, né? Era um troço de bastardo. a gente não em vez de podia. filho da A gente não puta. podia. Não Né? podia falar. E O hoje em cliente não dia queria. que pode, como é que você se sente a respeito? Não, agora eu já estou habituado. O meu tour de force, eu acho que quando tem um palavrão que esteja coerente dentro da obra, né? do trabalho da personagem, aí, pô, é uma linguagem, entendeu? Como qualquer outra linguagem. Porque tá Você pega, interpretando por alguém- exemplo, esse desenho do Rasbin Hotel. A garota tá fazendo um hotel no inferno e não quer que ninguém Exato. xingue. Como é que o povo vai viver óbvio. no inferno sem xingar, cara? É como uma vez eu fiz para Nickelodeon, nos anos 2000, eu ganhei um teste para fazer um desenho que eu não sei nem se foi ao ar, da Nickelodeon, que era, o mote era o seguinte: o diabo, no inferno, estava cansado de trabalhar e resolveu tirar férias, ou seja, férias para ele era ele entrar num negócio de refrigeração e ficar lá durante séculos, descansando. E ele, então, pega o único filho que ele tem e bota para administrar o inferno. Quer dizer, já, né? É inusitado para o canal Nickelodeon. Já começa aí. Aí, o cara, que o personagem que eu fazia, que era filho do diabo, ele tem um puxa-saco, né? Com ele, que eu não lembro quem é que fazia. Eu acho que era o Alexandre Moreno, não tenho certeza. Ou se era o Marco Ribeiro, não tenho certeza. E aí, ele pisava, sacaneava o tempo todo o puxa-saco. Humilhava o máximo que podia. Então, teve uma cena que voltou para eu consertar. Tá, tudo bem, vamos lá. Era substituir cala a boca por quieto. Porra, cala Aí a eu boca, falei por assim, quieto. Aí eu falei assim, peraí, Marquinhos, que era o Marco Ribeiro, né, todo o estúdio dele. Eu falei, Marquinhos, não faz sentido eu substituir 6 por meia dúzia. Sabe, o cara, para humilhar, é mais forte, inclusive, o cara falar cala a boca, porque lá no original ele está dizendo shut up. Ele não está dizendo quiet. Aí, não, é porque o cliente pediu, diz que é muito agressivo o desenho. É aquela coisa, aquela postura do distribuidor que já está terminando, porque está vendo que o mercado está diferente, de que desenho é só para criança. Não. Então, para esses caras que falam que pessoal... desenho é só para criança, eles têm que assistir Bastard, eles têm que assistir Rasbin Hotel, tem que assistir Death Note, aí eles vão ver que quer que desenho para criança. E aí eu tive que substituir o shut up, né, que era o cala a boca, por quiet. Aí eu gravei e depois cheguei pro Marquinhos e falei, Marquinhos, meu Deus do céu, será que alguém lá na Nickelodeon sabe que o mote desse desenho, alguém assistiu esse desenho? Gente, eu faço o filho do Cramulhão no inferno. Não vai falar palavrão, cara? Que isso? Eu me lembrei disso por causa que você falou. Aí dá vontade de mandar pra puta que eu pariu, não dá não. Mas é o cliente, né? É o dono da bola. É o que eu falo. É ele que escolhe o time para jogar na pelada, né? Então, agora o ponto de virada foi para a Cartoon Network.
Deixa eu ver se eu foi adivinho. Peraí, deixa eu ver se eu adivinho. Aquatim. Exatamente. Aquatim. Você era o Cal no Aquatim. Exatamente. Aliás, foi o único cosplay que eu fiz na minha vida, quando fui chamado para ir a um local lá no Rio de Janeiro. Eu acho que era até no Clube América, na Tijuca. Acho que foi, não sei, não lembro com certeza. E eu fui paramentado de Cal. Caraca, eu fico só delirou, imaginando né? você vestido de Cal, cara. Deve ter sido maravilhoso. Na época ainda tinha um pouco de cabelo aqui, então pareceu mais ainda. E bom, foi cara. um desenho que foi um divisor de águas nesse sentido do palavrão. Porque a gente começou a falar palavrão de forma natural, como a gente fala no país. Houve um exagero? Bom, isso depende do cliente. E dependeu do cliente. O cliente achou que foi um exagero de palavrões, ok. Mas tinha que ter palavrão. Porque não era desenho para criança. Era desenho do Adult Swim, cara. Exatamente. Agora tem um canal Adult Swim. Adult Swim não é desenho para criança, porra. E quem acabou com isso foram pais que não concordaram que seus filhos ficassem acordados depois da meia-noite para assistir desenho que tivesse palavrão. Ou temáticas jura? mais adultas. Foi. E aí, os caras estão com um problema que depois da meia-noite, que não era a hora das crianças estar acordadas, estavam assistindo um desenho de temática adulta. E aí a gente teve que redublar amenizando um pouco. Para. E foi um desenho divisor de águas. Eu adorei e continuo a adorar, porque para cartoon a gente fez desenhos legais. Muita dublagem de desenhos legais. Que eu gosto muito, por exemplo. Agora foi redublado, eu fiquei sabendo há poucos dias, há um ano, foi redublado alguns episódios. Dublado alguns episódios no Rio de Janeiro, do Samurai Jack. Sim. Eu adorava fazer o Abu. O Abu do Samurai Jack, você era sensacional no Abu, cara. Mas eu não fui chamado para fazer. Vamos lá, outra gracinha, né, da diretoria, que não é Abu, é Aku. Exatamente. Mas o original é Aku, só que aqui no Brasil não podia ser Aku. Não podia como Hatuna Matata, né? Hakuna, não, por favor, não me fale Hatuna Matata. Neste canal é proibido falar Hatuna Matata, porque todo mundo sabe que é obrigado a fazer porque o cliente queria, né? Apesar da gente, sob protesto, falar, o cliente queria, então, fazer o quê? Então, na Cartoon, eu tenho um outro desenho que eu adorava fazer, que era o Esquadrão do Tempo, em que eu fazia um robô gay. Era muito bom, muito bom. Fazia um robô gay que eu adorava. Sim, muito bom, muito cara. Era muito engraçado. Muitas outras coisas lá, né? Pro Adult Swim também. Tinha um juiz naquele... aquele que era o Harvey, o advogado. Harvey, o advogado, claro. Que era o Homem-Pássaro. Sim. E um dos juízes era um dos vilões do pessoal da minha época de garoto, dos anos 60, do Space Ghost, né? Ele era um dos juízes, era o Mentok. E ele ficava... Era completamente maluco ele. Cara, esse desenho era sensacional. Harvey, o advogado, era muito gostoso de assistir. Aí a ironia do destino, né? O Márcio Seixas fazia o Homem-Pássaro no desenho da Hanna-Barbera. E ele ficava muito chateado, porque era obrigado a fazer aquele Homem-Pássaro! E ele achava aquele ridículo. E o Hélio Ribeiro, né? Ele sacaneava, ficou sacaneando o Márcio Seixas durante anos com esse negócio de Homem-Pássaro! E acabou que ele foi escolhido para fazer o Harvey, que é o Homem-Pássaro. Cara, uma das coisas mais engraçadas do Harvey, o advogado, foi uma chamada que eles fizeram pro Cartoon, que o Cartoon de vez em quando tinha essas chamadinhas
esses curtazinhos de 30 segundos, que era Homem Pássaro, advogado jurídico, se você tiver um acidente, ligue para 0800 Homem Pássaro. Cara, era de morrer de rir, porque eles pegavam o frame do desenho velho, só que com essa dublagem nova, cara, ficava maravilhoso. Era muito interessante. Muito bom. Então a gente fez coisas muito legais lá. Eu fui substituir o dublador da primeira dublagem Os Apuros de Penélope, fazendo Tião Gavião. Né? Sim, o Tião Gavião. Costa Cara, Filho. o Tião Gavião do Apuros de Penélope é um personagem que você, só de olhar pra cara dele, tu já dá risada, né? Porque era o estilo típico de vilão bigodudo, só que sem bigode. Do cinema mudo. Do cinema de década de 20, 30, né? Que é estilo de vigarista, né? Aquele vilãozão mesmo, vilanaço, cara. Muito bom, meu. Uma outra pergunta, feita pela minha equipe nesse caso. O senhor... Deixa eu só pegar quem fez a pergunta para não falar merda, né? Ah, sim. O senhor Jorge, que eu não sei se você conhece, que é esse que, inclusive, você fez a tradição, perguntou-me o seguinte... você já foi reconhecido na rua? E se sim, como é que você se sentiu? O quê? Não você já foi reconhecido na rua pela voz? E se muitas sim, vezes. como você se sentiu? Muitas vezes. Mas mais de modo intenso aqui em São Paulo, quando eu me mudei para cá. No início, ainda morava no Rio de Janeiro, quando alguém reconhecia ou alguém sabia que eu tinha feito algum personagem que gostava, e as pessoas tinham reações que me assustavam muito. Ir a um evento, né, onde a gente fazia palestras, entrevistas, me assustava um pouco no início, porque o que a gente era até então, até o final da década de 90, era astros que despontavam para o anonimato, sabe? Você estar numa... Eu dou sempre essa figura de linguagem. Eu estava no supermercado passando, falando, tal, não sei o quê, e aí o caixa ou a caixa dizia assim: o senhor, eu conheço essa voz, o senhor fez qual novela? Porque para a cabeça dos espectadores só existia TV aberta, e se o cara era ator, era uma voz que falava em português, então vinha de novela, né? E eu tinha que esclarecer, porque muita gente pensava até que a gente era stuntman, dublê, não dublador. O pessoal ficava, oh meu Deus, não ficam nervosos quando ele sai para trabalhar, ele pode não voltar. Não, minha senhora, não é policial, é dublador, entendeu? Não é dublê, é dublador. Ah, o que é? Então a gente explicava. Hoje em dia, não. Já há bastante tempo, já vai para 25 anos, que a gente é reconhecido principalmente por fãs de nicho de tipo desenho japonês, desenho não sei o quê, o pessoal de jogos, né? E tudo mais. Então a gente passou a ter, além de que o mercado começou a chamar atores e atrizes que trabalhavam em novelas, em especiais e tudo mais, para fazer o trabalho da gente, né? Junto com a gente passou a ser mais conhecido, o nosso trabalho a ser mais reconhecido. Falando Isso me nisso... assustava, mas agora, aqui, os principais, pessoal de Uber e de 99 e taxista, além de vendedores, eles têm uma capacidade auditiva absurda para reconhecer a gente. E já sabem, muitas vezes já sabem o nosso nome, entendeu? Já sabem o que a gente faz, e aí a gente fica assustado, porque eu não sou uma pessoa de fazer isso, mas não dá para você fazer nada de errado na rua sem ser reconhecido, pelo jeito, né? Vai ter sempre alguém te filmando, dizendo: ah lá, o dublador Mauro Ramos está entrando num motel, mesmo que seja com a sua própria mulher, pô. Falando nisso,
Como é que está sendo a recepção do fandom de One Piece para o Jinbe, o Cavaleiro do Mar? Olha, eles são pessoas muito gentis e são muito estimulantes, né? E eu espero que continuem gostando do meu trabalho, porque eles gostam primeiro do personagem. Sim. E se a gente faz uma coisa que está dentro do o trabalho da gente, está dentro do que pede o personagem, e aí eles gostam sobremaneira. Mas sempre me tratam muito bem mesmo. Inclusive eu fui num evento aqui em São Paulo, já tem aqui 1 ano e pouco, e eu estava de bengala, e aí eu faço tratamento, eu tenho comorbidades, né? Sim. E aí eu estava lá com ele e tal, e eu estava andando de bengala, só que eu não estava paramentado, né? Não estava fazendo cosplay do meu personagem, né? No desenho. E aí o pessoal estava falando, o senhor não veio com nada que identifique. E aí me deram uma camiseta com desenho de One Piece. Aí eu botei e fiz, o senhor não veio de cosplay e tal. Eu falei, mas eu vim de cosplay. Ué, veio de quê? Eu vim de House, Dr. House. Dr. House de bengala. Muito bom. Que eu não sei se você sabe, entrou agora esse mês a saga chamada Impel Down, que é a saga da prisão, onde o Jinbe, vamos dizer, estreia no One Piece, né? Então é agora que a galera vai adorar você de paixão, porque você literalmente entrou no hall. E, sinceramente, Mauro, se me permite o elogio, eu não conseguiria ouvir o Jinbe com outra voz que não a tua. Você tem a voz do Jinbe. Quando eu vejo o Jinbe, eu tenho que ver com a tua voz, cara, porque a tua voz é a voz própria do Jinbe, cara. Você tem essa voz que parece o paizão, parece o cara que quer cuidar de todo mundo, que quer ser o cara que vai sofrer pelos outros, vamos assim dizer. Você tem esse estigma, vamos dizer, na tua voz, cara, que eu adoro a tua voz por causa disso. Muito obrigado, agradeço senhoradamente e humildemente. Nada, é de coração, cara. Tenho certeza que é de coração, tá? Bom, vamos encerrar por aqui, porque eu também não quero abusar demais da sua boa vontade. Te agradeço mil vezes, tá? Por esse. Obrigado a você. Se você quiser dar um comunicado final para os meus ouvintes, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer a você e ao Jorge, né? A lembrança do meu nome, e me sinto muito feliz, né, de gostarem do meu trabalho. A todas as pessoas que ouviram e ouvirão nosso podcast aqui, eu agradeço. E o que eu peço é que valorizem a dublagem viva, sabe? Sim. Valorizem a dublagem de profissionais, atores que estudam para fazer o seu próprio trabalho. Nada de IA. Esquece IA. Manda IA pro Raikaparta. Manda IA pro Japanese. Uma coisa é você, a tecnologia, terminar com uma profissão que já não faz mais sentido, né? Por exemplo, um ascensorista já não faz mais sentido, né? Porque agora os elevadores são inteligentes e a gente não precisa do ascensorista para subir e descer no elevador. Mas a dublagem é uma atividade artística, apesar de muitos dizerem que não. Você não vai ouvir isso aqui. É um nicho do trabalho de ator, então precisa de ator, precisa de atriz, precisa de ser humano para tentar emocionar o outro ser humano com aquele trabalho que ele está fazendo de adaptação de uma obra que vem de outro país.
Então, eu agradeço sempre primeiro a Deus, né, pelas oportunidades que me foram dadas, e agradeço a todo mundo que prestigia, não só a mim como profissional e a qualidade do meu trabalho, mas a dublagem de um modo geral. Muito obrigado mesmo. A gente é que agradece, Mauro. E a gente fica por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Tcharam! Vida longa à próstata. A próstata, exatamente. You got an nerd mail. E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu agradeço a todos os padrinhos, mecenas do Paranerd que ficaram, mesmo durante o período de queda. Então, os nomes deles são mais do que bem-vindos. Obrigado a todos. Vamos começar com a listagem. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima Santos, J. Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sérgio Cabral, lá do Sexta-feira Clássica, Suelen Nastre e o nosso querido, por último, mas não menos importante, Valdir Fumene Júnior. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado para ajudar o Nerdmaster com tudo que ele queira fazer, ok? Obrigado de verdade e até o próximo episódio. Aí desce trilha, sobe trilha. Agora, Mauro, por favor, a tradição. Ô, Jorge, vai se fuder, vai. Eu te garanto que ele nunca ficou tão molhadinho quanto está neste exato momento. Afinal de contas, ele também é podcaster. Ele é podcaster de um programa sobre anime. Então ele tá adorando ser mandado se fuder pelo Jinbe. É o mais recente fixo que eu tenho. É. Então tá. Vamos continuar. Voltando em 3, 2, 1. Ai, que delícia, cara! Voz MC acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo logo no próximo programa. Até mais!